É inegável que a computação e suas aplicações desempenham um papel crucial na sociedade contemporânea. Seu desenvolvimento possibilitou inúmeros avanços em diversas áreas do conhecimento, moldou a maneira com a qual lidamos com as informações, e revolucionou a forma como interagimos com o mundo. Ela tem sido um catalisador essencial na democratização do conhecimento, promovendo a descentralização do acesso à informação, possibilitando indivíduos a se informarem, se comunicarem e se envolverem ativamente na sociedade. Dentro dos avanços computacionais, temos os avanços da programação, que foi um dos fatores mais importantes e que possibilitou muitos dos desenvolvimentos da área informacional. São as linguagens de programação que permitem que os programadores expressem algoritmos e instruções de formas cada vez mais eficientes e intuitivas, desde as primeiras linguagens de baixo nível até as linguagens de alto nível mais recentes. Cada avanço nas linguagens de programação abriu novas possibilidades para a resolução de problemas e a criação de aplicativos cada vez mais complexos e úteis. Dessa forma, a computação não apenas revoluciona a maneira como lidamos com a informação e o conhecimento, mas também desempenha um papel fundamental na construção de uma sociedade mais conectada, informada e participativa. Mas, para entendermos de fato os impactos negativos e positivos da computação na atualidade, precisamos partir do início. Neste vídeo, exploraremos a evolução da computação, desde seus primórdios até os dias atuais, destacando os principais avanços e o papel das linguagens de programação nesse processo. A história da computação remonta a milhares de anos, com o surgimento de ferramentas simples de cálculo como o ábaco. Originário provavelmente da Mesopotâmia, o ábaco consiste em uma moldura com bastões ou arames paralelos, nos quais são colocados elementos de contagem que deslizam livremente como fichas ou bolas. Esse antigo instrumento de cálculo emprega um sistema decimal, atribuindo a cada haste um múltiplo de 10. Embora simples, o ábaco foi fundamental para a realização de operações matemáticas básicas, como soma e subtração, em civilizações antigas. Séculos depois, a computação evoluiu com o surgimento dos primeiros computadores mecânicos. Um marco significativo foi a criação da máquina analítica por Charles Babbage em 1837, considerada uma precursora dos computadores modernos. Essa máquina era capaz de realizar operações matemáticas complexas e armazenar dados, representando um avanço notável na história da computação. Ela utilizava cartões perfurados para armazenar e recuperar informações, e era capaz de realizar cálculos matemáticos complexos, incluindo adição, subtração, multiplicação e divisão, bem como operações mais avançadas como a resolução de equações e a tabulação de dados. Embora nunca tenha sido concluído, a máquina analítica é considerada um precursor importante do desenvolvimento dos computadores modernos, pois, mesmo sendo um projeto antigo, seus princípios fundamentais, como a estrutura lógica, armazenamento e processamento de dados, são similares aos dos computadores atuais. Outro passo importante foi a invenção do ENIAC em 1943, o primeiro computador eletrônico digital programável. Desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial, o ENIAC marcou o início da era dos computadores eletrônicos. Embora tenha sido precedido pela máquina analítica de Charles Babbage, o ENIAC apresentou inovações significativas que revolucionaram a computação. Sua capacidade de processamento e programação representou um avanço significativo, abrindo caminho para o desenvolvimento de computadores mais avançados e poderosos. A máquina projetada por Babbage era uma máquina mecânica que podia realizar cálculos matemáticos complexos, incluindo adição, subtração, multiplicação e divisão. No entanto, ela não era programável e não podia executar operações diferentes sem ser reconfigurada manualmente. O ENIAC foi projetado para ser programável, permitindo que os usuários definissem as operações a serem realizadas e os dados a serem processados. Outra inovação do ENIAC foi sua capacidade de realizar operações aritméticas rapidamente e com precisão. A máquina utilizava um sistema de tubos de vácuo para realizar cálculos, o que permitia uma velocidade significativamente maior do que as máquinas mecânicas anteriores.
Além disso, o ENIAC foi projetado para ser escalável, permitindo que fosse ampliado para lidar com problemas mais complexos. Além disso, o ENIAC também apresentou uma arquitetura mais flexível do que a máquina analítica. Ele foi projetado para ser um computador geral capaz de realizar uma ampla gama de tarefas, incluindo cálculos matemáticos, simulações de sistemas e análise de dados. Isso permitiu que o ENIAC fosse utilizado em uma variedade de aplicações, incluindo balística, previsão do tempo e análise de dados de radar. Após o ENIAC, a computação continuou a evoluir rapidamente, tendo mais um acontecimento como ponto crucial nessa trajetória: a revolução dos microprocessadores. Esse período marcou a transição dos grandes mainframes para os microcomputadores, tornando a tecnologia mais acessível e presente no dia a dia das pessoas. Um marco crucial nessa transição foi a inovação trazida pelo Intel 4004, o primeiro microprocessador comercial lançado em 1971. Esse chip integrou todos os componentes de um processador central em um único circuito integrado, permitindo a criação de computadores mais compactos, eficientes e acessíveis. O impacto do Intel 4004 e dos próximos microprocessadores foi profundo. Eles possibilitaram a popularização dos computadores pessoais. Essa revolução transformou a maneira como interagimos com a tecnologia, impulsionando a revolução da informação e comunicação até os dias atuais. A introdução de microprocessadores mais poderosos e econômicos impulsionou a popularização dos computadores pessoais. Com a redução de custos e o aumento da acessibilidade, os computadores se tornaram presença comum em lares, escolas e empresas. Isso permitiu que as pessoas tivessem acesso a informações e recursos em tempo real, independentemente de sua localização geográfica, o que impulsionou a revolução da informação e comunicação, e permitiu que as pessoas pudessem compartilhar informações de forma mais fácil e rápida. Juntamente a tudo isso, a computação também evoluía no campo do software, com o surgimento de linguagens de programação, que foi também um dos principais e imprescindíveis fatores para a evolução computacional. O algoritmo de Ada-Lovelace, escrito em 1843, é considerado o primeiro programa de computador, pois foi o primeiro a ser escrito para uma máquina de computação, a máquina analítica. Embora a máquina analítica nunca tenha sido construída, o algoritmo de Lovelace demonstrou a possibilidade de programar uma máquina para realizar cálculos complexos. Os primeiros programas de computador, como o algoritmo de Ada-Lovelace, em 1843, foram escritos em linguagens de máquina e assembly, com foco em baixo nível e acesso direto ao hardware. Essas linguagens eram projetadas para serem executadas diretamente pela máquina, sem a necessidade de tradução ou interpretação. A programação continuou a evoluir ao longo dos anos, se tornando cada vez mais acessível e intuitiva. Esses primeiros programas de computador foram seguidos por linguagens de programação cada vez mais avançadas, como COBOL e Fortran, que surgiram na década de 1950. E logo após, as linguagens C e C++, além do Java. Essas linguagens foram projetadas para serem mais fáceis de usar e mais flexíveis do que as linguagens de máquina e assembly, permitindo que os programadores criassem programas mais complexos e mais eficientes. Toda essa evolução também foi marcada por uma crescente preocupação com a intuitividade. As linguagens evoluíram para se tornar mais flexíveis e mais adaptáveis. Linguagens como Java e o C#, por exemplo, foram projetadas para serem mais fáceis de usar e mais flexíveis do que as linguagens anteriores, permitindo que os programadores criassem programas mais complexos e mais eficientes. Linguagens como Python, Ruby e PHP, que surgiram na década de 1990, também foram projetadas com esse intuito. Elas buscavam ser mais acessíveis e atingir um público mais amplo, permitindo que as pessoas sem experiência prévia em programação pudessem aprender a programar. Isso foi possível graças à introdução de conceitos mais simples e mais intuitivos, como a sintaxe de linguagem mais fácil de ler e escrever, e a eliminação de conceitos mais complexos e mais difíceis de entender. Todos esses avanços e inovações foram possíveis graças à evolução da programação, que influenciou nossa sociedade de diversas maneiras.
Mas em meio a essa evolução, uma linguagem de programação em particular se destacou: o Python. Criado por Rido Van Rossum em 1989, o Python tinha o objetivo de ser uma linguagem simples, legível e de alto nível. O Python 1.0 foi lançado em 1994, introduzindo recursos como módulos, exceções e uma extensa biblioteca padrão. O Python se tornou uma das linguagens de programação mais populares e amplamente utilizadas. Sua ênfase na legibilidade e simplicidade do código mudou a forma como os desenvolvedores pensam sobre a programação. A linguagem é amplamente usada em uma grande variedade de aplicações, desde desenvolvimento web até análise de dados e inteligência artificial. Sua comunidade ativa e ecossistema rico de bibliotecas impulsionam ainda mais sua adoção. A abordagem do Python foi inovadora para a programação. Ela valoriza a legibilidade e a expressividade. Isso influenciou a forma como os desenvolvedores pensam e escrevem o código. A linguagem encoraja boas práticas de programação, como a escrita de código limpo, modular e reutilizável, levando a um aumento na qualidade dos desenvolvimentos e na facilitação da aprendizagem de novos programadores. O Python emergiu como uma das linguagens de programação mais populares e amplamente utilizadas em todo o mundo. Sua simplicidade, versatilidade e eficácia em resolver uma ampla gama de problemas contribuíram para sua adoção maciça por desenvolvedores, empresas e instituições acadêmicas. A sintaxe clara e concisa do Python torna mais fácil para os desenvolvedores escreverem, entenderem e manterem o código, resultando em um processo de desenvolvimento mais eficiente e menos propenso a erros. Em resumo, o surgimento do Python representou um marco importante na história da computação. Sua simplicidade, versatilidade e ampla adoção demonstram a contínua evolução da computação e a importância das linguagens de programação. À medida que a computação avança, o Python continua a moldar o futuro, com um horizonte promissor pela frente. O impacto dessa linguagem na computação moderna é inegável. Ela continua a impulsionar a inovação, simplificando o desenvolvimento de software e capacitando desenvolvedores em todo o mundo.